Bom dia, estamos em direto a partir da Web Summit no estúdio do Dinheiro Vivo TSF. Estamos com Vasco Pedro, CEO e cofundador da Unbubble. Vasco Pedro, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Acho É um que... prazer, obrigado. Muito obrigado. Acho que toda a gente ficou muito impressionada na Web Summit com a sua apresentação do Halo, acho que estou a dizer corretamente o nome. Hello, sim. Que permite comunicação silenciosa. Quer explicar-nos o que é isto de comunicar sem precisar de falar nem de escrever? Bom, nós começámos por ficar muito curiosos sobre se seria possível tentar descodificar linguagem diretamente a partir do cérebro. E alguns estudos que mostram que mesmo quando as pessoas falam línguas diferentes, quando pensam em objetos semelhantes, estão a ativar áreas muito parecidas no cérebro. Portanto, havia alguma indicação que isso fosse possível. Isso começou-nos a levar neste caminho de explorar como é que nós conseguimos fazer isto de maneira não invasiva e decidimos criar uma interface neuronal não invasiva e combinar isso com um Large Language Model, e o conjunto permite, no fundo, utilizar, como disse, discurso silencioso, comunicação silenciosa em várias situações. A longo prazo, o objetivo é, no fundo, permitir uma amplificação cognitiva do cérebro humano através da inteligência artificial. Mas, no caminho para isso, que ainda estamos um bocadinho longe, o que descobrimos é que tínhamos uma tecnologia que permitia resolver um problema muito concreto e muito presente para uma série de pessoas, que são pessoas que, como pacientes de ELA, que começam a perder a capacidade motora e que, tipicamente, isso inclui a capacidade de falar. Um exemplo mais conhecido talvez seja o Stephen Hawking, que falava o equivalente de 2 palavras por minuto. Neste momento, o Halo já consegue permitir a pacientes dela falarem a 15 palavras por minuto. Portanto, é uma grande diferença na capacidade de comunicação e, sobretudo, na comunicação com a sua família. Não é? Portanto, Estamos cada vez mais perto de sair daquilo que é a ficção científica da leitura dos pensamentos? Bom, nós o que estamos a fazer no fundo não é ler pensamentos, não é? Ou seja, a metáfora é nós estamos a criar mais um canal de comunicação. Da mesma maneira que nós conseguimos pensar muita coisa, mas depois decidimos aquilo que queremos falar, o Halo também permite que nós decidamos o que é que queremos comunicar através do Halo. A diferença é que nós estamos a ler sinais, biosinais, que estão a ser enviados para os músculos, descodificar isso e permitir que isso seja usado para interagir com um Large Language Model. Qual é que foi o feedback que vocês tiveram? Eu percebi que as pessoas estavam bastante impressionadas num bom sentido, que é uma evolução muito grande naquilo que a inteligência artificial já pode oferecer, no fundo, a estes pacientes, mas que pode ser aplicado também noutras áreas. Qual é que foi o feedback que vocês tiveram? Bom, o feedback tem sido incrível. Não só é uma causa que emociona muita gente e que as pessoas se sentem muito próximos, como para os pacientes em si. O primeiro paciente a usar o Halo começou há umas semanas e o feedback da família é, por favor, simplesmente não parem de trabalhar nisto, porque isto vai fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida. Mas não é um bocadinho assustador? Falou de biodados, por enquanto, mas a inteligência artificial necessita sempre da intervenção humana, ou ainda não tem capacidade para decidir sozinho? Não, eu acho que qualquer tecnologia com o potencial que a inteligência artificial tem vai ter sempre um potencial positivo e um potencial negativo. E cabe-nos a nós pensarmos e utilizarmos a tecnologia que criamos para situações positivas. E esse é o nosso objetivo. O projeto Halo faz parte do Centro de Responsible AI, é um dos produtos que já vem no âmbito desse centro criado recentemente, com fundos do PRR. Portanto, o objetivo aqui é, de facto, criar produtos de inteligência artificial para o bem e que ajudem as pessoas em situações concretas. E que tipo de empresas é que estão a auxiliar com esta tecnologia, com esta ferramenta? Bem, o Centro de Responsible AI tem, se não me engano, 20 startups, 7 centros de investigação e 5 grandes empresas, e é a colaboração destas entidades que leva à criação e execução de ideias que achamos que são relevantes. No caso do Halo, nós estamos a colaborar com a Fundação Champalimau e com a Associação de Pacientes ELA em Portugal. Nesta tentativa de resolver o problema da comunicação, digamos que da tradução, quais são as línguas que têm mais procura por tradução? Como é que explica essa tendência? Bom, no caso da tradução em particular, depende um bocadinho em que mercado é que uma empresa está a expandir.
Nós vemos muita procura por alemão, no caso da Europa, portanto as empresas, para já porque o mercado alemão é um mercado que exige muito que tudo aconteça na língua alemã e portanto as empresas que querem funcionar no mercado alemão têm que fazer isso. Japonês, não é uma língua comum, japonês, chinês e espanhol mais pela disseminação a nível global. E quais é que são os setores empresariais onde mais se investe hoje na tradução? Bom, um número que para nós foi impressionante para dar um bocadinho de dimensão do problema é nós hoje em dia temos um bocadinho menos do que 3 mil clientes na Unbabel. Desses 3 mil clientes gastam connosco em tradução, só com a Unbabel, menos de 100 milhões. Portanto, não quero dizer exatamente o número, mas menos de 100 milhões. Esses clientes, o dinheiro que eles gastam em tradução no total é 1,1 bis. Portanto, a diferença, nós não temos muita a percepção da dimensão deste problema. Uma empresa como a Microsoft Sim. pode facilmente gastar 50 a 60 milhões por ano em tradução. Porquê? Porque estão em vários mercados, em todos os mercados, têm que pensar a tradução não é só website, dados de informação, produtos, manuais. É o contacto também com o cliente. Contacto com o cliente, marketing, vendas, tudo o que é blog post, redes sociais. Portanto, todo o funcionamento da empresa tem que acontecer em todas as línguas que correspondem aos mercados onde a empresa está. Exato. Vamos ter que falar também aqui da curva mais chata, que é da regulação. O Centro para a Inteligência Artificial responsável, liderado pela Unbabel, publicou uma carta de posicionamento sobre o chamado AI Act, o quadro legal europeu que vai regular a utilização da inteligência artificial na União Europeia, e nela falam de um ponto polémico que é o de testar produtos de alto risco em condições reais, de forma controlada. E vocês pedem para que não se feche a porta a essa possibilidade. Não teme que haja aqui um descontrole que possa ser perigoso? Bom, por isso é que tem que ser de forma controlada. Eu acho que a regulação é muito importante que continuemos a ter discussões e é uma tecnologia nova que tem um avanço bastante rápido e, portanto, é normal que as instituições que regulam vão ter que emitir regulações iniciais e depois provavelmente melhorar essas regulações à medida que o problema for mais compreendido. No nosso caso, o que nós queremos salvaguardar é que há de facto o nível mais alto de aplicações que são simplesmente aplicações que não são permitidas, digamos, mas há um espaço ali em que há aplicações que têm risco, que têm que ser testadas de maneira muito controlada, mas que o retorno e o potencial para o bem é gigantesco. E portanto o que nós pedimos é que não se feche completamente essa porta. Força. De que forma? De que forma é que a necessidade da regulamentação está a impactar a inovação? Por exemplo, o caso do Halo, não é? Podia ser tudo aquilo que possa ser, portanto, criar a interface, portanto, representar alguém na sua representação, pode ter problemas, não é? Que é, se imaginemos que uma tecnologia destas começa a ser banalizada. Não só a ser banalizada, como a representar mal aquilo que a pessoa diz, não é? No fundo, a pessoa está a se expressar através desta tecnologia, portanto, representa. Mas, por outro lado, o impacto positivo é gigantesco. Portanto, tem que ser controlado, tem que ser levado com cuidado, mas nós, neste momento, estarmos a fechar completamente a capacidade de exploração vai fazer com que apenas aplicações feitas por indivíduos que não tenham as melhores intenções possam ser testadas, e é isso que nós não queremos. Nós queremos que o avanço seja de uma maneira positiva e controlada. Falava ainda há pouco que este consórcio foi criado no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR. Não teme que agora, com as eleições antecipadas, com esta crise no governo, que haja mais atrasos ainda na execução do PRR? Não. Eu penso que neste momento estamos em fase de execução. Estamos a falar de uma gestão e execução de um programa que já está em funcionamento, portanto não vejo razão para isso acontecer. Claro, estamos cá para trabalhar com, seja este governo, outro governo, qualquer situação, mas até agora não tenho sentido isso, ou seja, não tem havido uma correlação, às vezes até houve uma aceleração da execução, que foi bastante positivo, outras vezes é on time, mas penso que estas variações têm mais a ver com questões logísticas do que provavelmente uma questão de alto nível. Esperava ver mais apoios às startups e às empresas neste orçamento do Estado? Eu acho que quanto mais apoios às empresas houver, melhor, não é? Portanto, eu acho que gostava sempre que houvesse mais. Penso que nos últimos 10 anos tem-se visto uma energia enorme, um progresso enorme do tecido de startups e tecnologia em Portugal.
tudo o que continua a manter essa energia, esse momento, eu acho que é importante. E estão mais longe ou mais perto do estatuto de unicórnio? Estamos sempre mais perto. Para quando é que vão entrar em bolsa? É difícil dizer, não é? Neste momento os mercados públicos estão complicados, portanto, preparar para entrar em bolsa precisa de uma série de condições e depois precisa de 1 ou 2 anos de preparação. Até os mercados públicos voltarem de facto a abrir e estarem em condições, não vamos estar muito a pensar nisso. Portanto, eu normalmente digo que para daqui a 2 ou 3 anos, vamos ver. O que é que estimam para este ano? Como é que estimam, qual é a faturação prevista para este ano e o que é que está previsto para o próximo ano? Bem, nós não comunicamos números concretos, mas nós temos crescido 100% ao ano praticamente todos os anos e assim esperamos continuar. E para 2024 há algum plano específico? Nós cada vez mais estamos a conseguir alavancar as oportunidades que estão a acontecer no mercado de tradução, especificamente a nível de consolidação de empresas, e ser uma das empresas que adquire uma parte interessante do mercado. Já fizemos 2 aquisições, estamos a contar fazer mais aquisições em 2024. Vocês fizeram 2 aquisições, uma empresa alemã, não é? E uma empresa israelita. Eu peço que fizemos 3 aquisições, 2 alemães, não, uma escocesa, uma alemã e uma israelita. Vocês estão no mercado, é isso também à procura de fazer crescer o vosso portfólio ou é porque essas empresas já estão implementadas de alguma forma nesses mercados e possibilitam que vocês entrem mais depressa? Os dois, no fundo, não é? Eu acho que a estratégia de aquisições para nós permite-nos adquirir portfólio de clientes, o que é importante porque nós temos depois a capacidade de expandir esses clientes e trazer uma experiência muito melhor e, por outro lado, permite-nos também uma entrada vertical em mercados que seriam, se calhar, mais difíceis. Por exemplo, o mercado alemão é particularmente interessante para nós e, de facto, a aquisição de AVS acelerou essa entrada. Uma última pergunta, até porque o nosso tempo é limitado e como na Web Summit o tema dominante deste ano tem sido a inteligência artificial, nós vamos perguntar ao ChatGPT o que é que uma pergunta que poderíamos fazer ao Vasco Pedro. E o ChatGPT, a pergunta é dele e, portanto, aqui vai. Quais são as tendências que antecipa de uma forma mais ampla na inteligência artificial e na indústria tecnológica linguística? Eu acho que a inteligência artificial está, por um lado, a permitir uma criação de conteúdo, uma explosão na criação de conteúdo. O processo de criação de conteúdo e de tradução de conteúdo continua a ser separado. Uma razão para isso é porque quando um humano cria conteúdo usando AI generativa, normalmente há um processo de iteração, não é? De verificação e de melhoramento. E, portanto, esse ser humano não se sente confiante para depois fazer o mesmo processo numa língua que no fundo não fala. Portanto, precisa ser outro ser humano a fazer esse mesmo processo na outra língua. Eu acho que o que vai acontecer é que vai haver uma expansão do mercado bastante grande pela quantidade de conteúdo que está a ser criado. Do ponto de vista mais amplo, eu acho que nós estamos no início de o que eu acho que é a próxima evolução cognitiva do ser humano. E essa evolução cognitiva vai ser feita através da expansão com recurso a ferramentas de inteligência artificial. Portanto, aquilo que nós hoje em dia consideramos o nosso cérebro vai ser muito diferente daqui a 50 anos. Como por exemplo, o que é que pode acontecer? Eu acho que se pensarmos no nosso cérebro como tendo, de maneira simplificada, um sistema límbico e um neocórtex, são dois sistemas dentro do nosso cérebro que evoluíram ao longo de milhões de anos de maneira completamente diferente. Mas nós não vemos isso como 2 sistemas, vemos isso como nós. Eu acho que a terceira parte do nosso cérebro vai existir fora do nosso cérebro. Vai ser, no fundo, a capacidade computacional com recurso de inteligência artificial, só que vai estar tão integrada que para nós vai parecer como só uma coisa. Obrigada, Vasco, por esta entrevista aqui no stand da TSF e do Dinheiro Vivo e na Web Summit de 2023. Obrigado eu, Vasco Pedro, e para a próxima podemos fazer isto telepaticamente. Assim seja. Muito obrigado.